Então vamos lá. Eu sou o William Leal, sou responsável pelas redes sociais da Cristiane Diniz, advogada especializada no direito militar, e eu tô com ela aqui hoje. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Boa tarde. E hoje a gente vai falar sobre o PASEP, né? Que inclusive é até um assunto mais complexo, né? Eu mesmo li um pouco para a gente estar aqui hoje e tem muita coisa que eu vou precisar que você me ajuda, tá, Cristiane? Ok, Beleza? Então vamos começar do beleza. início. Vamos começar do início. É, o que é o PASEP? Então, o PASEP é um programa, ele foi criado em 1970, é um programa de formação do patrimônio do servidor público. Entendi. Então serve E, para qualquer pessoa que trabalhe, é, uma pessoa concursada pela prefeitura ou pelo estado também tem PASEP? sim, para todo servidor, servidor militar, servidor civil federal, estadual e municipal. Tá? O propósito dele foi criar uma poupança, gerar uma poupança individual desses trabalhadores. Entendi. Eu tinha lido sobre isso um pouco e eu percebi que isso funciona de forma compulsória. É mais ou menos como o desconto para quem é CLT, e aí vai ter um desconto para cada área, se eu não me engano, vai ter um valor diferente. É mais ou menos isso, né? É como se fosse o FGTS do servidor público. Seria isso? Não, seria como o PIS, né? Seria Do como o servidor PIS? privado, do trabalhador da CLT, tá? Seria como o Entendi. PIS, não o FGTS. Então é bom que É, assim a gente já entende que se existe essa confusão para mais alguém, agora já fica explicado que é como se fosse o PIS, né? isso, na verdade, Perfeito. o PASEP é para os servidores públicos e o PIS para os trabalhadores da CLT. Ok, então aí cada pessoa que estiver escutando já se enquadrou, já entendeu qual que é o papel do PASEP aqui, né? E hoje isso é assunto porque existem muitas ações judiciais a respeito do PASEP e é um assunto que do nada voltamos a falar sobre isso, voltou a aparecer no meio militar também esse assunto. E por que que ele começou a aparecer no meio militar? É essa a pergunta que fica. Sim, nós estamos conversando hoje a respeito da revisão do PASEP. Como a gente conversou, né, a finalidade do PASEP era gerar uma poupança individual para esses trabalhadores, que no final da carreira, ao serem transferidos, né, para aposentadoria e para reserva, no caso dos militares, eles poderiam sacar esse valor. E o que aconteceu? Isso já tem um tempo, foi 2010 mais ou menos, 2011, começou a estourar essas ações, porque alguns servidores, ao sacar, desconfiaram que o valor estava muito irrisório, né, que descontaram há muitos anos e na hora de receber o valor era irrisório. Então, passaram a investigar o possível erro do Banco do Brasil e uma possível revisão desses valores. E verificaram que realmente os valores estavam errados. Por isso, começou a surgir várias ações judiciais. E assim, o que aconteceu? Inicialmente, as pessoas estavam em dúvidas, né, com relação à competência, de quem seria a responsabilidade por esses desfalques. Então, entenderam que poderia ser a União, porque a União que fazia o desconto desses valores e repassava para o Banco do Brasil, que era a administradora, né, o administrador, e aí as pessoas começaram a colocar no polo passivo tanto a União quanto o Banco do Brasil. E aí surgiram várias dúvidas com relação à competência, se seria justiça estadual ou federal, e também com relação à prescrição, né? Se seria utilizado o decreto que dispõe que com as ações contra a União, o prazo prescricional é de 5 anos, e tinha também alguns advogados, como se diz, defendendo a tese
de que a prescrição deveria ser em 30 anos, conforme a prescrição do FGTS. Né? Então, porque não tem no CPC e nenhuma legislação material e adjetiva um prazo definido para o PASEP. Entendi. Então a gente poderia, talvez, o nome desse podcast deveria ser Revisão do PASEP, né? Porque é isso que está acontecendo. Exatamente. Entendi, interessante. Isso. E só para as pessoas entenderem legal, o que é o lado passivo? Seria o réu, não é? Isso, seria porque nas ações judiciais existe o polo ativo e o polo passivo, seria o réu. Perfeito. Os autores, os servidores civis e militares, no polo ativo, e, no caso, hoje, o Banco do Brasil, como no polo passivo. Entendi. Agora, uma nota que eu tenho aqui é o ponto onde você tem que me ajudar, porque eu não entendi isso aqui muito bem, que é o 1150 do STJ. Eu preciso de entender, assim como as pessoas que ouvem também precisam de entender o que é isso e o que foi definido sobre esse tema. Sim, como eu te falei, né, essas ações já são um pouco antigas. E o que aconteceu? Essas ações começaram a chegar no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça. O STJ resolveu reuni-los todos de uma vez só e fazer um julgamento que chama, no caso é o tema 1150, a respeito de todos esses recursos, né, que chama recursos repetitivos, porque são os mesmos recursos. Então isso quer dizer que basicamente o que eles fizeram foi pegar algumas referências dessas ações que eram todas iguais, porque tinham muitas pessoas recorrendo para ver essa questão do PASEP, e levantaram isso tudo de uma vez, de uma mesma forma. Por isso que o assunto voltou do nada, assim, né? Isso mesmo. Perfeito, legal. E aí o STJ, nesse julgamento, ele resolveu definir 3 itens importantes, né? Como eu disse, as ações judiciais, diversas ações judiciais, os advogados estavam em dúvida com relação ao polo passivo, né? A legitimidade passiva, que seria a União ou o Banco do Brasil. Então, vários autores ingressavam com a ação na Justiça Federal, porque, em sendo a União participando do polo passivo, mesmo que tenha o Banco do Brasil, a competência para julgar esses processos é a União Federal, né? A Justiça Federal, aliás, desculpa. E se fosse só o Banco do Brasil, seria a Justiça Estadual, tá? E essas ações foram andando, e o que aconteceu? O Banco do Brasil começou a alegar, né, na sua defesa, o Banco do Brasil e a União, começaram a defender a questão da prescrição, porque eles queriam que a prescrição contasse de 1988, porque foi em 1988, com a Constituição, que o PASEP acabou. Né? Hoje nós não temos mais o PASEP, mas para quem ingressou, como eu repetindo, para quem ingressou de 1970 até 1988 com a Constituição Federal, tem direito a receber esse PASEP, porque eram recolhidos de suas remunerações e encaminhadas para o Banco do Brasil para fins desse programa. Aí, no caso, o STJ, como tinha vários recursos da mesma matéria, resolveu criar um tema, né, e deixar unânime e uniformizar o julgamento desse recurso. E aí nasceu o tema 1150. Então aqui, visto todas essas coisas, todos esses detalhes, eu entendi que não só está sendo revisado, como entraram com discussões muitas vezes de qual que seria o prazo para revisar, passaram só para responsabilidade do Banco do Brasil, muita coisa aconteceu, mas o final das contas, como que ficou? Como que dá para recorrer? Então, vamos lá. Com esse tema que foi definido, que transitou em julgado agora em setembro de 2023,
quem ainda não tinha, quem perdeu a oportunidade de ter entrado com essas ações lá atrás, passaram a ter uma nova oportunidade, certo? Por quê? Porque mudou, como eu falei, mudou o prazo prescricional e também mudou a contagem desse prazo prescricional. Mas eu vou começar pela legitimidade, né? O que ficou definido com esse tema 1150. Então, vamos começar pela legitimidade da ação. O STJ definiu, então, que quem é legítimo para participar, né, para integrar o polo passivo da ação é somente o Banco do Brasil, e retirou a União, porque o Banco do Brasil ele tem a competência para administrar esses valores que foram recolhidos para fins de PASEP e também para cuidar da manutenção das referidas contas, certo? Certo. E o prazo prescricional, o que ficou definido também nesse tema 1150 do STJ? O prazo prescricional ficou definido em 10 anos, de acordo com o artigo 205 do CPC. Então, ficou excluído tanto o prazo prescricional de 5 anos, com relação às ações em face da União, e também foi excluído, né, foi desconsiderado a questão da dúvida do prazo de 30 anos, com analogia do PASEP ser da analogia do PASEP com o FGTS. É FGTS ou PIS? FGTS, não, porque o prazo prescricional das ações referente aos expurgos lá do FGTS, elas prescrevem em 30 anos. Então, tinha advogado que entendia que, como não existe um prazo específico de prescrição para o PASEP nem o PIS, esse prazo deveria ser 30 anos. E, nesse tema, o STJ, definiu que o prazo prescricional seria o prazo prescricional de 10 anos, estabelecido no artigo 205 do CPC, tá? Do Código de Processo Civil. Entendi. Então agora vem o mais importante que a gente quer saber, que é a partir de quando que conta esse prazo. Isso eu ainda não consegui entender, eu acho que quem está ouvindo também quer saber. Isso, realmente essa questão é a mais importante para a gente falar, né, para a gente ressaltar com relação à nova oportunidade que eu falei para vocês lá atrás. Com esse tema 1150, o STJ abriu a oportunidade para várias pessoas, né, para vários servidores militares e civis que ainda não tinham entrado com ação, que também não sabiam dessa questão, dessa revisão do PASEP. Então, foi concedido um novo prazo. O STJ definiu que a contagem desse prazo prescricional de 10 anos começa do momento em que esses servidores tomam conhecimento do extrato e da questão da diferença, né, do valor que eles deveriam receber. Então, a partir do momento que eles tomam ciência, né, do extrato, eles vão lá e requerem um extrato no Banco do Brasil, levam para fazer um cálculo, análise desse extrato, e verificam que realmente existe uma diferença do valor que eles receberam e que deveriam receber, eles podem ingressar com ação judicial agora. Entendi. Então tem todo um processo para mostrar que foi identificado o problema, inclusive esse cálculo faz parte desse processo, né? É isso mesmo. E quem tiver com esse problema hoje pode, aqui no Instagram ou pelo YouTube, encontrar o nosso contato, que a gente vai ajudar nessa questão também. Tanto de entrar e para provar que você reconheceu na data tal, de pensar na questão do cálculo, a gente vai assessorar como um todo, né, para a pessoa poder ter o que é o direito dela, correto? Isso, correto. E eu queria só fazer um parênteses, que é muito importante,
porque às vezes esses servidores e esses militares já faleceram. Então eu queria deixar aqui que os seus pensionistas, né, os seus herdeiros, eles podem requerer também esses extratos no Banco do Brasil. Basta que Olha, basta que eles demonstrem lá a questão da condição de herdeiro. que interessante. Essa informação eu não tinha visto em nenhum lugar, tá? E é simples assim, provou que é um herdeiro, tem direito a receber essa quantia que vai ser calculada no caso, né? Isso mesmo. Muito O interessante nosso isso. escritório de posse desses extratos vai fazer uma análise e se realmente tiver diferença, vai fazer o cálculo, contabilizando os juros e a correção monetária devida. Do período daquele momento até hoje que vai dar Isso, alguma coisa interessante, né? isso mesmo. E que é direito do herdeiro e do militar que ainda tá, né? Isso, que ainda está vivo, né? Que ainda está, que pode requerer. Não, interessante, bem interessante isso. Eu realmente não sabia. Legal. Bom, acho que a gente tratou tudo e mais um pouco, né? Hoje, Isso. sobre o assunto, e a gente pode inclusive voltar depois para falar um pouco mais sobre essa situação do herdeiro, se couber, né? Porque eu achei, nossa, achei muito relevante mesmo. É, acho que todo mundo que é herdeiro de militar também vai entender o tanto que isso é importante. Lembrando que a gente também atende os policiais militares do estado de Minas Gerais, né? Isso, foi importante você perguntar isso, porque quem tem legitimidade para requerer essas ações, né, para ingressar com essas ações e requerer essa revisão do PASEP que a gente está falando, não é só os militares, né, são todos os servidores. É o servidor militar, o servidor civil da União, dos estados e do município. E no caso de militar, são os militares da União e os militares dos estados, né? Os policiais militares e bombeiros, tá bom? Muito interessante isso. Então, assim, qualquer pessoa dentro disso que precisar, a gente vai poder ajudar. Isso, com certeza. Nós já Excelente. estamos recebendo vários extratos, tá? Então é importante as Interessante. pessoas saberem, porque né, é um dinheiro considerável. Foi uma injustiça porque foi um desfalque do Banco do Brasil. E Às vezes algum erro, né? vamos pensar que tenha sido um erro, mas um Bom, erro que gerou muito desfalque, né? Muito prejuízo para quem passou a vida inteira tendo um valor recolhido. sim, entendi. Deixa eu ressaltar mais uma coisa importante. Fica à vontade. Para essas pessoas, né, para esses interessados, o que eles devem fazer? O que é necessário inicialmente, né? Para entrar com essa ação. Inicialmente, eles têm que requerer, nós temos um requerimento padrão, mas assim, não é imprescindível, né? Que seja só esse requerimento. Você pode, com esse requerimento, solicitar o extrato no Banco do Brasil ou solicitar verbalmente. Mas o mais importante é que, com o requerimento, a pessoa leve duas vias e que o gerente dê um visto, né, dê um recibo desse requerimento para quem estiver requerendo, né, para o servidor militar ou civil. E se o Banco do Brasil não aceitar esse requerimento, pedir que seja dado, né, dado um protocolo dessa solicitação. Isso é muito importante para a gente definir o início do prazo prescricional. Entendi. E isso tem que ser feito numa agência do Banco do Brasil. Isso, como eu falei, o Banco do Brasil é o banco responsável, né? Ele que tem a responsabilidade de administrar e de manter essa conta. Então, por isso que agora definiu que só ele é o responsável
para configurar no polo passivo. Perfeito. E é importante que as pessoas se dediquem a esse assunto. Eu sei que parece uma trabalheira, né? A pessoa vai lá, pega um recibo, pede para assinar, se o banco negar, tem que ter um protocolo. Parece que é muita coisa, mas é um assunto que não pode deixar para depois, porque existe a prescrição. A pessoa tem um prazo e para muita gente pode estar no finzinho, né? Tem que olhar o mais rápido possível, eu imagino. Isso mesmo. E outra coisa, a última coisa que a gente tem que também ressaltar. A gente falou o tempo todo que o STJ está dando oportunidade para quem não entrou na justiça, né? Só que nesse julgamento desse tema 1150, ficou também definido, o STJ determinou que todas as ações que estavam em andamento fossem suspensas, entendeu? Então, o que acontece? Quem já entrou e está com a ação parada, ou até mesmo assim, ainda não transitou em julgado, e quiser rever essas ações, também pode nos procurar, certo? Porque a gente vai verificar também a questão da prescrição, tá? Perfeito. Olha só que legal. É muito bom a gente ver que tem várias formas assim que a gente pode ajudar muita gente nesse processo para que elas tenham o que é de direito delas, né? Exatamente. Então, Cristiane, hoje a gente cobriu tudo e muito mais sobre esse assunto, né? Que o podcast começou como PASEP, o que é isso terminou como revisão do PASEP. Não perca tempo, reveja o que é de direito seu. Então, muito legal. Acho que a gente falou de tudo. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito o seu tempo, Cristiane, que a gente aqui está sempre falando de direito militar, tendo sempre a orientação sua, que é especialista do tema, mas é muito legal que você tenha ainda um tempo para vir e conversar diretamente com o pessoal. Agradeço quem está em casa e também dedicou o seu tempo para vir aqui, ouvir o que a gente produz com carinho e garantir os seus direitos. Muito obrigado, Cristiane. De nada, que isso, eu que agradeço, William. Coloco, né? Eu gosto do que eu faço e é um prazer sempre esclarecer as dúvidas e colocar o nosso escritório à disposição. Como eu falei, nós já estamos recebendo vários extratos, né, para análise e o cálculo e dar um feedback, uma resposta para quem realmente tem direito para ingressar com essas ações. E é só nos procurar. Nosso contato está no link, né, da bio, no Instagram e também no YouTube. Então fiquem à disposição, fiquem à vontade para nos procurar. E se ficou alguma dúvida ainda, a gente está à disposição para sanar. Beleza, muito obrigado e até o próximo. Até o próximo.